E numa boa, nós estamos recebendo hoje o doutor Marcelo Poli, nosso vereador, que vai trazer aqui informações importantes. Bom dia, doutor Marcelo, obrigado por estar aqui falando com a população. Bom dia, Lima. Estou sempre à disposição aí. Quando precisar, estamos abertos aí para explicar e sempre estar em contato com o povo. Maravilha. Como é que está a avaliação agora da política nesse momento? Ontem nós tivemos, a manifestação lá na Câmara, uma reunião importante com a secretária da Educação, a comunidade cobrando também, mas parece que saiu tudo dentro dos conformes, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Lima. Realmente foi uma semana aí turbulenta aí por essa questão do projeto da educação, né, que vem em pauta aí desde a sexta-feira, quando foi publicado no Diário Oficial, a regularização aí das diretrizes aí para o ensino público aí no municipal. Mas ontem nós tivemos aí uma reunião com a secretária, né, com a Geni, e foi na Comissão de Educação lá da Câmara dos Vereadores. A gente tinha discutido, na verdade, o que a gente observa aí, que houve aí uma falha de comunicação. Eu acredito muito nessa questão de comunicação. A gente tá num mundo aí muito globalizado e não adianta a gente criticar a internet, né? A internet tá aí para dar velocidade e às vezes a gente falha na forma de comunicação, essa velocidade ela voa em questão de segundos aí, de minutos, né? É verdade. Não falo nem de horas aí, ela já tomou uma proporção. E não foi diferente na educação, né? Ela tomou uma proporção grande entre os pais de aluno, entre diretores, professores, ficou aquela insegurança de saber para onde iria, as escolas que seriam fechadas, crianças que seriam remanejadas, mas eu acho que depois de uma discussão que nós tivemos aí com a Geni, eu acho que vários vereadores conversaram com ela, eu inclusive conversei com ela no fim de semana, tudo, eu critico aí a questão da comunicação, mas também dou crédito aí pela secretária, no sentido de dar um passo para trás. Eu acho que rever melhor o projeto, discutir aí com a comunidade, discutir com os professores, com os pais de aluno. Então eu acho que foi um erro inicial, mas foi corrigido aí pela questão da rapidez aí de repensar o projeto, ver que é um projeto. Quando você fala em fechamento de escola, né, em transferência de aluno, a gente já tem uma educação tão ruim, tão com dificuldade, e a gente falar em fechamento sempre causa um transtorno maior, né? Mas eu avalio aí que foi um momento de reflexão aí da secretária e foi um bom momento aí. Muitos professores demonstram preocupação com a infraestrutura, né? Como é que tá as condições de ensino. E como é que o doutor Marcelo Poli vê essa questão? Tem algum projeto, alguma coisa voltada nesse sentido, doutor? Olha, Lima, a gente andando nas escolas, eu tive visitando algumas escolas aí municipais. A semana passada eu tive no Tereza, hoje inclusive vou voltar no Carlinda, lá no Grajaú, para conhecer. Assim, o apanhado que a gente tem é que as escolas estão numa questão estrutural muito ruim. Assim, todas as escolas. Praticamente você vai, é defeito de infiltração, é telhado com que entra chuva, é sala de aula sem adequado para as crianças. Há uma situação caótica na questão estrutural. Tem que se fazer um trabalho. Tem que se fazer um trabalho grande ali. Eu acho que a gente sempre fala muito isso na Câmara. A gestão é uma questão de prioridades. Você tem que. O dinheiro ele não é infinito, não dá pra gente imprimir dinheiro e sair fazendo o que a gente quer. A gente sabe que o orçamento ele tem uma certa restrição, você tem que trabalhar dentro daquilo, não adianta você reclamar, você sabe o valor que tem, você tem que definir prioridades. Hoje, reformar as escolas e ter uma política que 2026 você consiga iniciar um processo de reforma das escolas é fundamental. Não há uma situação boa estrutural, eu tenho acompanhado de perto. Eu particularmente vou despender parte das minhas emendas parlamentares para a reforma de alguns colégios. Infelizmente a gente não consegue fazer todas, espero que outros vereadores possam fazer dessa forma também, mas eu acho que cabe a gente ajudar também nessa parte. Aliás, ontem foi até uma cobrança, né, por parte de quem estava na Câmara com relação a isso, que esses recursos sejam enviados para a educação também, né? Uma força-tarefa dos vereadores com relação a isso, né? Na verdade, eu vejo as emendas aí para vereadores, as emendas de deputados, elas servem muito para quê? Para ela tapar o buraco que o governo, que o executivo não consegue. Então, ela vem pro vereador, ela vem pelo deputado, para que a gente está muito próximo da população, então você tem geralmente uma área de atuação maior, então você sabe os defeitos, os problemas naquela região. A urgência. E a emenda ela serve justamente para isso. Então, eu acho isso válido, acho que a saúde e a educação são dois pontos principais e primordiais em qualquer executivo, em qualquer gestão, e a gente participar no sentido da gente ajudar nessa questão de reforma dos colégios é importante, mas tem que haver um plano, tem que haver um projeto desenvolvido, acredito, pela Secretaria de Educação,
onde você faça um cronograma você não vai conseguir reformar todas as escolas em 6 meses. Não adianta a gente se iludir com isso. Mas você tem que ter um plano que durante o seu mandato, naquele período, você vai conseguir reformar tantas escolas e que isso seja colocado para a população, seja feito uma avaliação financeira disso. E aquela questão, prioridade. Você tem que saber de onde vem esse recurso. Você tem que olhar um local que o recurso vai e que abrange menos pessoas e traga para a escola que você sabe que estão as crianças, é o principal aí da formação que a gente vai ter para as pessoas do nosso município. Vamos falar de saúde agora, doutor? É a especialidade do nosso querido doutor Marcelo. Bom, a população reclama muito com relação ao transporte, né? A população tem reclamado da falta de ambulâncias e atrasos no transporte de doentes e pacientes. O senhor tem acompanhado essa situação? Quais medidas considera urgentes para resolver o problema, doutor? Lima, a saúde e educação são 2 polos muito importantes na minha atuação como vereador. A questão do transporte de pacientes, essa reclamação de ambulâncias, isso a gente tem acompanhado desde o ano passado. Durante a minha campanha, no final do ano, a gente tem visto as ambulâncias de Itapeva estão no nível de sucateamento grande. A questão da frota dos carros das secretarias, elas amargam uma dificuldade grande estrutural. Há diversos contratos emergenciais sendo feitos para que cubra esse problema. Então, assim, há muita dúvida hoje no sentido do seguinte: contratos emergenciais são contratos com tempo de validade especificado ali, para que depois você entre no processo licitatório. E a gente tem visto isso durante as gestões anteriores e manutenção dessa gestão, que os contratos emergenciais são contratos que estão rodando normalmente, como se fosse habitual. E não é habitual. Se tornou tipo um vício. Se tornou um vício na gestão pública, entendeu? Eu acredito que não só aqui, eu acredito que no Brasil todo, mas virou um vício. E isso dá margem para insegurança, dá margem para questionamento de irregularidade, dá margem para questão de corrupção. Então, assim, o contrato emergencial, ele cria uma nuvem muito complicada sobre ele. A gente recebeu diversas denúncias na questão de transporte de pacientes, a gente está averiguando isso via Comissão de Saúde. A gente, inclusive, convidou a secretária Karen para estar com a gente, para que ela possa colocar a posição do executivo aí em relação a esses contratos emergenciais. Temos, assim, muita reclamação de pacientes na questão de transportes na cidade, dos próprios prestadores de serviço que estão com alguns pagamentos e vencimentos atrasados. Então isso tem dificultado a vida de manutenção de automóvel. Então o prestador, ele não recebe, ele fica com dificuldade de fazer manutenção, os carros ficam sucateados. Então esse é um problema muito grave ali. A questão do transporte é muito grave. Não adianta só a gente bater como vereador, mas o que a gente pode fazer? Hoje, alguns vereadores muito próximos aí de mim, inclusive a vereadora Val, o vereador Tiago Leitão, nós conseguimos emendas para ambulâncias aí. Opa. Então o dinheiro já está entrando em conta, a gente vai conseguir entregar aí para a prefeitura algo aí em torno de 3, quem sabe 4, até um pouco mais de veículos aí de ambulância para os próximos meses. Isso vai ajudar na redução dos contratos emergenciais, né? Porque você vai ter a tua frota própria, então você diminui os contratos, mas a gente está em investigação, a gente está em análise dessas questões dos transportes aí de pacientes. A gente está ainda numa fase inicial, apurando um pouco essas denúncias, e aí eu fico aberto até para voltar quando a gente tiver uma documentação mais robusta aí. E também a gente precisa escutar a secretária, a gente precisa escutar o executivo, então a gente tem que ter aí também um discernimento de avaliar direitinho. Hoje a frota, ela não conseguiria atender as demandas funcionando direitinho, tudo sem problemas? Não consegue. Não, hoje... O que tem não é suficiente. Não, hoje realmente você tem que fazer aluguel. Eu não sei de quantas, assim, não tem como eu te precisar nesse momento, quantas precisa. Mas que a gente precisa. Você vê, por exemplo, no final do ano passado, a gente teve um momento caótico, aquelas ambulâncias Alfa, que são aquelas ambulâncias mais avançadas do SAMU, e a gente estava sem essas ambulâncias. Então, não tem jeito, você tem que realmente fazer o contrato emergencial, né? Lógico, há um questionamento aí que eu venho batendo desde o começo do ano, que a gente tem 2 motores, a gente tem 2 ambulâncias paradas, isso tem gerado custo
em termos de aluguel, que a gente poderia ter resolvido já desde o começo do ano, de ter botado essas 2 ambulâncias na frota. Ou você até poderia manter o aluguel, mas você teria 2 a mais, então você estaria falando de uma cobertura muito maior de ambulância. Então isso eu vejo como erro de gestão, sou um crítico sobre isso, o secretário sabe, eu tenho falado sobre isso, mas com certeza precisa sim de alguns emergenciais, não só na ambulância do SAMU que eu coloquei, mas de carros simples mesmo, que a gente tem um deslocamento ainda de pacientes que tem que ir para fora, de pacientes que tem que fazer consulta em Sorocaba, tem que ir para São Paulo, que também mostra um outro viés, né? A gente não consegue resolver tudo da saúde aqui dentro. A gente ainda tem um fluxo na estrada de levar esse paciente para fora muito grande, porque a gente resolve pouco aqui dentro. Então você aumenta o custo de transporte, leva o paciente para fora e não resolve o problema aqui dentro da cidade. Então aí também envolve a saúde, que você tem que melhorar a resolutividade da saúde aqui dentro. Você tem que ter mais especialistas aqui dentro da cidade, você tem que trazer o serviço lá de fora aqui para dentro, até para você diminuir esse fluxo de paciente andando nas estradas o tempo todo. Tá certo. E o que, por exemplo, nesse caso de pacientes que saem daqui para ir para outros municípios, o que a gente poderia trazer para cá, para que eles não precisassem sair, doutor, que já tem condição, de repente, falta alguma coisa ali para que esses serviços sejam feitos aqui? Tá, olha, hoje, o que a gente vê, principalmente, eu que estou na área médica há um tempo, a gente sabe ali no dia a dia as necessidades maiores ali, tá? Então, por exemplo, a gente vê hoje, a gente tem muita saída hoje para paciente para fazer consulta, procedimento urológico, cirurgia vascular, e que a gente tem pouca atuação do Estado e da Prefeitura ainda aqui. A gente tem consultas, mas a gente tem pouca vazão em procedimento cirúrgico, entendeu? Cirurgia ortopédica, então a gente produz muito pouco aqui. Então o que acontece? Naturalmente esse paciente tem que ir para fora. A gente ainda produz muito pouco cirurgia de catarata, então, por exemplo, o paciente tem que ir muitas vezes por BOS para fazer isso. A gente ainda não dá conta de toda a demanda de oncologia, paciente com problema de câncer, então muitos ainda vão embora. Espero que a gente solucione isso com a questão da radioterapia, isso vai abranger o nosso leque agora. Isso foi uma luta grande que a gente teve, inclusive o projeto já está na mão do secretário de saúde, doutor Eleus, a gente vai estar com ele na terça-feira, inclusive, para tentar agilizar esse processo e poder trazer esses pacientes de volta. Então existem essas especialidades, são especialidades com um pouquinho mais de complexidade, que envolve níveis de médico com certa formação um pouco mais avançada. Você precisa de uma estrutura de hospital e uma estrutura da rede municipal um pouco melhor, mas nada é impossível. Com uma boa gestão a gente consegue trazer isso de volta. Consegue chegar lá? Consegue chegar lá, com certeza. Maravilha. Com certeza. A gente agradece a presença do nosso querido vereador, e lembrando que as atividades esportivas consegue conciliar ainda. Tô conciliando. Por enquanto ainda tô conseguindo conciliar. Joga bola ou não? Você sabe que jogar bola faz tempo que eu não jogo, viu, Lima? Eu gosto de correr, nadar e pedalar. Eu uso isso como terapia pra mim. Nós vamos ter agora, domingo, o jogo Amigos da Clube contra o Nova Aliança, que é uma equipe que tá sem perder faz muito tempo. Vai ser na abertura do Corinthians. Tá convocado aqui pra jogar. Perna de pau pode jogar também? Se for ruim, pode jogar também? Se puder, eu posso. O fulano vai jogar? Puxa, eu gostei dessa ideia. Faz tempo que eu não chuto uma bola. Acho que eu vou entrar nessa. Tá convidado. Maravilha. Domingo às 10 horas da manhã no Corinthians. Legal. O Corinthians tem feito um bom trabalho ali. O pessoal exerce uma atividade interessante ali, bem bacana aí. Domingo a gente pode ver, doutor Marcos, qual que é a camisa? É exigente ou não? Na verdade, quando é ruim de bola, não tem muita exigência de camiseta, não. Pode pegar qualquer uma, né? Pra mim não faz muita diferença, não. Acabamos de reforçar ao vivo aqui o nosso Maravilha. Vou jogar uma bola. Maravilha. Doutor, muito obrigado. Antes de encerrar, como é que tá vendo essa experiência? Já a gente sabe que o trabalho é árduo, né? E o doutor não para. Como é que tá sendo essa experiência como vereador? Lima, eu brinco que eu sou uma pessoa até o dia 31 de dezembro, né? Quando eu era um eleitor normal, uma pessoa normal, e agora na vida pública como vereador. Eu acho que a gente, hoje, o conselho que eu dou é que eu poderia ter entrado um pouco mais cedo na política. E eu acho que as pessoas tinham que participar mais da política. Por mais que a gente critique a política, a gente sabe da bagunça da política, muitas vezes de corrupção, essa bagunça, não há outra forma de você mudar a sociedade ou estabelecer leis e diretrizes sem a política. Não há como ser feito dessa forma. Por mais que a gente reclame tudo, é a única forma. E a gente precisa de gente boa na política e de pessoas boas. A política ela é mais demorada, o serviço público ele é lento, às vezes, para a gente ter do que o serviço privado. Mas, assim, é infinito e eu acredito muito que a política soluciona os problemas.
Maravilha. Obrigado, doutor. Obrigado, Lima. Então tá Valeu, feito, mais uma vez. Feito convite, mais um reforço. Domingo nós vamos jogar bola para juntos, nossa seleção aqui da Clube FM. A gente conta com você lá torcendo pra gente. Tomara que Nova Aliança não né, segure um pouquinho a onda lá, né? Porque o time não é muito preparado aí, não. E sem entrosamento ainda, né, doutor? Não tá, já vamos não vai nem fazer um teste antes. Vamos arrumar desculpa já, porque o placar vai ser isso, melhor, já começa a falar, isso fica mais fácil. Obrigado, doutor.